Bom dia a todos. Bom dia. E hoje nós estamos aqui com a Dona Lourdes Giombelli e a Dona Lourdes, ela vai nos ensinar a fazer a cuca trançada. A Dona Lourdes participou do concurso de culinária e aí ela vai nos apresentar essa receita. Lembrando a todos que a receita, ela sempre deve ser observada no total dos seus ingredientes, a medida que é utilizada para que a receita dê certo. Bom dia, Dona Lourdes, Bom dia. Tudo bem? Tudo. Hoje, então, a Dona Lourdes vai nos ensinar a cuca trançada e a gente gostaria muito, Dona Lourdes, que conforme a gente vai falar os ingredientes, o modo de preparo, e depois a senhora fique à vontade para dizer como a senhora costuma fazer. Sim. Ingredientes, então: 1 xícara de maisena, 2,5 xícaras de farinha de trigo, 2 tabletes de fermento para pão. Esse aqui tem uma coisa. O molhado, né, Dona Lourdes? Eu gosto do molhado, não gosto muito do seco. Meia xícara de água morna. A água pode ser morna ou pode ser fria também? Pode ser de qualquer jeito. Do jeito Temperatura natural, não tem ambiente. ambiente. 2 gemas. Tá, mas eu coloco um ovo só. Tá. Inteiro. Inteiro? Beleza. E 1 xícara de açúcar, meia colher de sal. Tudo aqui junto. A Dona Lourdes colocou o sal e o açúcar, ela misturou. 4 colheres de manteiga e meia xícara de leite. Bem, como fazer essa cuca? Misture a maisena e a farinha em uma bacia e reserve. Em outra bacia, coloque meia xícara de chá desta mistura, junte o fermento e a água morna e deixe descansar por 10 minutos. Logo após, junte todos os ingredientes numa única bacia, misture e sove bem. Pode ser também feita no cilindro. Deixe descansar por 30 minutos. Divida em 3 porções, espiche cada pedaço bem fino e coloque o recheio a seu gosto. Feche cada pedaço, una-os e em uma das pontas trance uma tira sobre a outra, formando uma trança. Polvilhe com farofa e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por 40 minutos. Depois a Dona Lourdes vai nos falar sobre o recheio e sobre a farofa. E agora nós vamos observar, a Dona Lourdes vai começar a fazer a massa e vai nos mostrando, né, e falando como ela costuma fazer. Mas lembrando que a gente sempre deve se basear na receita aqui apresentada. Pode começar, Dona Lourdes. Bom, primeiro vamos pôr o fermento. Então a senhora colocou O leite, a água e o fermento. o leite, a água e o fermento. Eu coloco o açúcar, que já tem o sal aqui junto. O açúcar e o sal. O ovo. O ovo inteiro. Vai pôr 2 gemas e bota um ovo, você torna a mesma coisa. Dá a mesma coisa, então, Dona. Então, se caso você não quiser colocar 2 gemas, pode botar um ovo inteiro. A manteiga, detalhe, né? Que pode ser uma manteiga feita em casa, né? Que ela também é saborosa. Essa aqui comprei no mercado. Mas é manteiga, não é margarina. O fermento não estava congelado, então ele já desmanchou. Então, ó, pessoal, o fermento, como ele não estava congelado, né? Ele já desmanchou. Então agora eu coloco a maisena.
misture. Aí a farinha. E vai colocando e mexendo, dona Sim. Lourdes, misturando bem, né? E essa receita, a massa, depois a senhora pode amassar ela à mão com o rolo, Sim. ou então no cilindro, né? Mas quando é pouquinha, Dá para ser sem o sem o cilindro. cilindro. E até porque, né, dona Lourdes, uma vez as pessoas não tinham cilindro, né? E era feito assim com a mão mesmo, né? Eu também, dá para quem tem paciência, pode pegar o rolo e passando, fazendo com o rolo, mas o certo seria... A mão mesmo. A mão. E como a senhora já tem prática e gosta muito de fazer comida, né, dona Lourdes? Fazer coisa boa para sua família, porque a gente sabe, a gente conhece a dona Lourdes. Ela é uma das pessoas que sempre apoiou o nosso trabalho, sempre foi parceira. Nos clubes de mães, ela já foi presidente do... Sim. Ela sempre ajudou nos concursos de culinária, né? Ela foi presidente do Conselho de Clube de Mães e também do Clube de Mães que ela participa. Faz 12, 13 anos que a gente já é parceira. 12 anos que a gente trabalha junto, né, dona Lourdes? A massa, você deixar ela crescer e não fazer muito dura, né? Daí você deixa a massa meio mole, ela fica mais macia depois de cozida e ela fica... Eu gosto mais, ao pão também, eu gosto de fazer meio mole, eu gosto muito do para sovar também. Então o segredo para ela ficar boa é uma massa mais molinha, né? Muito bem. Sempre lembrando que conforme vai fazendo a massa, né, dona Lourdes? Se precisar botar um pouquinho mais de farinha, se coloca, né? Mas a medida é essa que está na receita, né? Mais ou menos, às vezes, pode precisar um pouquinho mais, né? Para a massa ficar melhorzinha. Porque assim, eu acho que eu botei um pouquinho mais de leite. Tá. Eu não botei dentro do copo da coisa ali, eu acho que foi um pouquinho mais de leite. Não tem problema. E como a gente vê, pela prática, né, das nossas mulheres na produção do alimento, elas sabem que se elas colocarem um pouquinho a mais de alguma coisa, elas vão ter que dar uma ajudinha, que foi no caso do leite, né, que a dona Lourdes disse que botou um pouquinho a mais, então por isso que ela está usando um pouquinho mais de farinha. Por isso que é importante sempre a gente ter as medidas. E a dona Lourdes disse que costuma medir com essa xícara aqui. Mas cada um faça com a sua medida, né? Com a medida que tem em casa, né, dona Lourdes? Sim, se por acaso começa com uma medida dessa xícara... Tem que ser sempre a mesma. Muito bem. Por exemplo, a água, o farinha, o açúcar, tudo você com a mesma xícara. Dá uma sovada. E ela fica bonita rápido, né, dona Lourdes? E agora a senhora vai colocar crescer, é isso? Sim. Por quanto tempo, dona Lourdes? Uma meia hora? Muito bem, então agora a dona Lourdes vai colocar a massa para crescer. Nós vamos aguardar e quando ela estiver crescida, nós vamos dar continuidade ao processo de fabricação da cuca trançada. A massa já está crescida. Aí vamos fazer 3 partes iguais, mais ou menos, né? O fermento é bom, fez o giro crescer. E agora que a senhora faz as 3 partes iguais, a senhora vai deixar crescer mais um pouco? Sim, antes de cozinhar, né?
Uhum. Ó, que massa boa. Uhum. Olha, que linda. Agora a senhora vai fazer o que, dona Lourdes? Espichar para fazer as 3 partes iguais para trançar. Muito bem. E uma massa muito gostosa de amassar, né, dona Sim. Lourdes? É bem macia, bem prática. assim, porque tem açúcar, a massa não espicha. Né? Ah, Pode ver que ela vai e volta. olha só, pessoal, um segredinho aí para quem não sabia, né? Que massa bonita. Parece que foi passada num cilindro. É. Né, dona Lourdes? E a senhora gosta de fazer essas delícias? A senhora faz muito doce, muita chimia, muita coisa? Chimia eu não faço porque quem come lá em casa é só o Leandro. Que é o seu filho, né? E o meu marido gosta da geleia de tomate. Muito bem. E daí eu só faço isso. E o Leandro gosta de figo, mas também só para ele eu nem faço. Que inclusive a dona Lourdes falou na geleia de tomate que no nosso concurso deste ano, agora em outubro, ela participou com a geleia de tomate. Uma delícia. Não tinha tomate. Eu gosto de fazer com tomate bem maduro. E eu fiz o coco, botei açúcar, água e cozinhei o coco. Daí fica assim. Então agora a senhora vai Eu rechear. vou rechear. Muito bem. Deve ficar uma delícia, né, dona Lourdes? Ah, o coco já é bom, né? E, dona Lourdes, e a gente pode rechear com outra coisa, quem não Pode. gosta de coco, né? Pode. Pode ser com uma chimia também? Pode, qualquer coisa que queiram. Qualquer recheio que queira colocar, né? Só que lá em casa eles gostam mais de coco. Com coco, né? Pode ser doce de leite. Muito bem. Um chocolate também, né? Também. Muito bem. E agora a dona Lourdes está fechando a massa, né? Para depois fazer a trança, dona Lourdes. Sim. Seria isso? Agora fecha ela bem. E depois trança. Que legal, olha só. Essa tinha uma extensionista de Nutella uma vez aqui. E veio uma colega dela, acho que era de Erechim, Carazinho, não sei de onde. Provavelmente do centro de formação que dão os cursos de massa. E ela veio e ela ensinou a fazer várias coisas, no caso. Mas uma das receitas que ela ensinou foi fazer Essa cuca. essa cuca. Ah, que interessante. Então a sua história com a extensão rural, com as extensionistas da Emater, é bem antiga, né, dona Lourdes? bem Que antiga. bom, que bom. É, a nossa história também. É, né, dona Lourdes? Um dia eu fui lá pedir para ela ser jurada. Fazia pouco tempo que ela estava aí. Ele sabia que tinha, Não. Então agora
a dona Lourdes está organizando a trança, vai tramar a cuca. Olha o capricho. Tem que fechar bem. Tem que fechar bem para não sair o recheio, né, dona Lourdes? Sim. Olha que capricho. A massa é mole, é meio difícil para trabalhar, né? Então aqui nós temos a cuca trançada da dona Lourdes Giombelli, que participou do nosso concurso de culinária. Muito bem, olha só, dona Lourdes, quanto capricho. Olha que lindo, muito caprichada. E agora agora tem que deixar mais 1 hora mais ou menos crescer. Crescer. Para depois pôr a farofa. Então agora nós vamos mostrar, a dona Lourdes já tem a farofa pronta, mas para quem não sabe, os ingredientes da farofa é 1 colher de sopa de manteiga, 2 colheres de sopa de açúcar, 1 colher de sopa de farinha de trigo e 1 colher de sopa de farinha de milho. Em uma bacia a gente coloca todos os ingredientes e mistura, né, dona Lourdes? Mistura bem com a manteiga para ela se unir com a farinha e o açúcar, né? Daí fica assim. E a história dessa receita, então, dona Lourdes? É isso que a senhora nos contou? É a participação num evento da Emater, onde a colega ensinou várias receitas e uma delas foi essa cuca trançada. Foi essa cuca que ela ensinou. Muito bem. E agora, então, nós vamos, já que a dona Lourdes já nos contou a história, nós vamos aguardar a cuca crescer e a dona Lourdes vai colocar assar e depois nós vamos ver o resultado. Lembrando, dona Lourdes, tem algum detalhe que a senhora gostaria de dizer da cuca? Alguma coisa que a senhora... Alguma dica? Eu sempre faço assim, do jeito que eu fiz hoje, assim. Ela é bem prática, né, dona Lourdes? Bem simples. E achei que cresceu rápido, né? Fermento também. O fermento ajuda, né? Quando fermento fresco. A senhora usou fermento químico, né? Sim. Mas pode ser usado também o fermento caseiro, né? Eu nunca usei. A senhora nunca usou. Mas sim, pode, né? Pode, porque quando é fermento, a não ser, sim, não de bolo, né? Sim. O royal tem que ser o seco ou esse... Aquele caseiro que é feito no pão pode ser feito nessa receita. Sim. Muito bem, então. Então agora vamos aguardar a cuca crescer. Aqui agora tem o resultado da nossa cuca. Daí vamos fazer assando, tem o sacrifício de experimentar para ver. Esta é a parte mais gostosa de todo o processo. A parte em que a extensionista tem a honra de provar a cuca, né? Ou os alimentos que são produzidos. E o Gobi fica de castigo por trás das câmeras, né? Mas depois ele também prova. Não se preocupem que ele não sai sem provar essas delícias. Muito bem, então agora vamos provar a cuca que a dona Lourdes fez. A cuca trançada. Ficava boa, né? Uma delícia. Olha. Muito gostosa mesmo. E com um recheio de coco, mais maravilhosa ainda. Dona Lourdes, muito obrigada em nos receber, muito obrigada pela parceria de sempre, e sempre que a senhora tiver uma delícia para nos apresentar, com certeza, embora para o ano que vem, nós vamos mostrar a senhora fazendo a chimia de tomate. Muito obrigada, nós agradecemos pela sua participação no nosso quadro do programa de domingo de manhã na Rádio Rosário, Bisonha Espartir Sempre. É preciso repartir sempre. Muito obrigada. Não tem o quê.